Bem-vindo ao programa que te dá, não uma, não duas ou três, mas sim 5 ideias sobre artes plásticas, desenho, pintura, escultura e muitos etc. Eu sei, pensamos sempre que o artista é alguém com um talento genial, que todos menos nós têm esse talento. Não duvides, o processo criativo tem um poder transformador na vida de todas as pessoas. Todas elas, sem exceção. Hoje vamos falar daqueles que são 4 dos maiores erros que os artistas iniciantes podem cometer e também de um erro mágico cometido por um dos artistas que mudaram o rumo da história da arte. Ao todo, são 5 erros com os quais podemos e devemos aprender. Preparado? Vem daí. Pois bem, este é o erro número 1. A pergunta errada. Página em branco. Já vais perceber. Neste momento estás a perguntar aos teus botões: mas por que diabo deveria eu dedicar-me à arte? Bom, a questão está um bocado ao contrário. De facto, o que deves perguntar é: por que raio é que eu ainda não faço arte? Essa deveria ser, de facto, a pergunta. Aprendemos todos a escrever, desde muito cedo na escola, certo? Então, por que é que não aprendemos a desenhar, por exemplo? O lápis e a caneta são os mesmos, a linha tem a mesma cor, o papel está no mesmo sítio, mais ou menos, e, no entanto, existe uma barreira verdadeiramente potente, mas invisível, que nos impede de entrar nesse reino dos deuses, a arte. Portanto, primeira ideia, a pergunta está ao contrário. E este é o primeiro passo para darmos uma chance, uma hipótese, às nossas capacidades criativas. Esta página em branco, atrás de mim, parece mesmo uma página em branco, não é? Mas não é, porque ela significa todas as possibilidades que tu tens, todas as hipóteses possíveis. Parecendo estar sozinha, abandonada, ela representa, pelo contrário, todo o universo. Não estando lá nada, permite-nos sonhar tudo o que possa lá estar. E isso em arte é o mais importante, de facto. Transfere o poder de criar para o espectador, que se torna assim co-criador. Erro número 2. Os livros errados. Todos no nosso percurso estudamos muitos livros, certo? E aqui, mais uma vez, somos influenciados pelas escolhas dos nossos professores, manuais que as escolas selecionam para cada ano letivo, pelos nossos pais, as referências que eles nos dão, os nossos amigos, os nossos gostos pessoais, o curso que seguimos. E aqui, mais uma vez, eu digo, somos formados, mas somos, sobretudo, formatados por uma civilização, por uma cultura profundamente baseada nos intelectuais que se expressaram por escrito. Escreveram livros e nós lemos. Não desenhamos, não compreendemos, lemos centenas, milhares de linhas. Linhas de quê? Linhas de palavras que são formadas por um conjunto de letras. Aquilo que se pensa ser uma linguagem é, no fundo, um código, em que cada palavra tem um significado, um sentido único, dentro de um contexto. A frase, que nos indica o que esse autor pensou nesse momento sobre determinado assunto. Sentido único. Quando eu digo que, no fundo, lemos os livros errados, isso quer dizer que bibliotecas inteiras soterraram verdadeiramente, ao longo dos anos, uma expressão artística de interpretações múltiplas, que é a pintura. Essa sim uma linguagem e essa sim de acesso profundamente universal e anti-elitista, ao contrário do que se diz, do que se pensa. Tu só vais precisar de um livro para entender a arte. Este. Arte abstrata e arte figurativa. Biblioteca Salvat de Grandes Temas do Brasil.
Em 100 e poucas páginas faz o resumo de toda a história da arte, desde a pré-história. Contém uma entrevista ao essencial artista catalão Antoni Tàpies, que desmistifica muitas das ideias erradas que as pessoas têm sobre a arte. Este livro deixou de estar em circulação, é dos anos 70, da editora Salvato, como eu disse. Podes encontrar em alfarrabistas ou no LX por 2, 3 euros, obtens esse livro. E vai ser a tua melhor compra da tua vida em relação à introdução à arte. Lembra-te sempre disto. Escrever é desenhar com regras. Já desenhar é escrever sem regras. Tem muitas regras? Desenhar? Tem, também tem. Mas, no entanto, permite uma liberdade enorme que desfaz como que a simbologia das letras. No fim da linguagem escrita, que eu penso que é um código, existe o início da pintura, do desenho, de toda a parte simbólica ligada à arte. Nunca te esqueças disso. Erro número 3. Erro da técnica errada. Vamos então falar disto. Pablo Picasso, um nome mítico, como sabemos, muitos citam Picasso sem o compreender. O saber copiar e o saber desenhar. Muitos artistas iniciantes pensam que têm que aprender a técnica do desenho para serem bons artistas. Mas esta ideia está profundamente errada. E tem tolhido muitas vocações nascentes para a arte. Vejamos, o que está aqui em causa é a cópia da realidade, apenas isso. O artista que copia de forma mais natural leva o prémio da professora e vai para casa mais contente. É mais ou menos isso que acontece. A isto chama-se a técnica do realismo. Em desenho, em pintura, em escultura, a escola do realismo. Quando o artista entende e respeita as proporções e as tonalidades e as cores, é elogiado. Não se trata de saber desenhar, de saber criar, trata-se de saber copiar. Obras fundamentais, como as magníficas linguagens gráficas de Paul Klee ou Amirault, ficariam sempre de fora neste verdadeiro concurso de beleza. Não por não serem originais, mas por não seguirem as linhas e as manchas cromáticas da natureza, da realidade, da representação de um objeto, de um corpo. Um dos artistas que melhor entendeu isto foi aqui o nosso amigo Pablo Picasso, que disse já no fim da sua vida, e que tem sido tão mal interpretado. Ele disse: quando eu era criança, desenhava de uma forma tão natural, realista, que até a mim me assustava. Mas precisei de uma vida inteira para aprender a desenhar como uma criança. Isto, meus amigos, é 100% verdade. É 100% fruto da sabedoria de um grande artista plástico, que entendeu perfeitamente o que estava aqui em causa e o que era realmente essencial. E é uma citação que tem sido completamente adulterada pelos seguidores do realismo puro e duro. Uma expressão que poderia ser usada para a pedagogia pura tem sido adulterada pela demagogia pura e dura. Mais um erro. Vamos para o erro 4. Erro de confundir qualidade com sucesso. E aqui temos um homem de grande sucesso, Andy Warhol. Vou falar de Andy Warhol e Joseph Beuys. Dois nomes que na mesma frase parecem fazer todo o sentido, não é? E, no entanto, dois artistas diametralmente opostos. O primeiro, mitificou o Olimpo das estrelas em rápida ascensão, digamos assim, ligadas aos meios de comunicação, do espetáculo, frivolidade atrás de banalidade. Construiu um estilo visual à base de reproduções, de instalações de objetos que fixam a mentalidade e a mística possível dos objetos de consumo, da sociedade de consumo. Também inseriu o design gráfico, também a produção musical, algum cinema de horas e horas aborrecidas que levam o espectador até à exaustão. Para Warhol,
tudo é passível de ser artístico. Tudo é comprável. Absolutamente tudo. Quando queria entrar no mundo da arte, mas não sabia bem o que havia de pintar, um amigo fez a pergunta: o que é que tu gostas mais? Então pinta isso. E assim nasceu a tristemente célebre pintura das notas de dólar. Beuys é um outro mundo, ok? Alguém que foi apelidado de soldado de assalto cultural, um artista que redefiniu o que era a escultura, o que poderia ser a escultura enquanto plástica social, uma construção mental que tem tanto, efetivamente criativa, desafiadora, tem tanto de ecológico, como de antropológico, como de político, como de profunda metáfora visual. O Warhol teve muito sucesso e fortuna em vida. E Joseph Beuys, por seu lado, teve problemas pedagógicos na sua universidade e foi expulso da universidade. Talvez seja esta a diferença de personalidades. Mesmo que te pareçam semelhantes, nunca confundas talento e autêntica qualidade com apenas sucesso. Prefere sempre a qualidade. Vamos ao erro 5. O erro mágico do mago da arte Wassily Kandinsky. É um erro diferente, um erro histórico, um erro que se tornou mágico, que se tornou célebre, um erro cometido por um mestre que, através de uma compreensão profunda e imediata do seu grande alcance, foi um erro que, no dizer de José Augusto de França, mudou para sempre o rumo da história da arte. Esse erro é uma simples tela e um simples ângulo, por volta da primeira década do século XX. Tem uma certa graça a história. A história é esta. Ao entrar no seu estúdio, depois de um passeio, o talentoso pintor Wassily Kandinsky viu um objeto que não conseguiu identificar. Rodeou esse objeto, olhou de vários ângulos, mas continuava sem compreender o que era porque não continha objeto nenhum compreensível. Só então entendeu, era uma tela pintada por si, mas colocada de lado. Mas aquilo que poderia ter sido apenas um episódio isolado, inócuo, levou Kandinsky a reconhecer: a cópia da realidade não melhora a minha arte, de facto apenas a degrada. Não preciso dela nos meus quadros. Para a minha arte ter qualidade, não preciso de copiar a realidade. O que para qualquer artista distraído poderia parecer um detalhe sem significado, transformou o rumo da arte abstrata e isso levou a uma verdadeira revolução visual que alterou todo o século XX a nível das artes plásticas. Nota bem, a capacidade de estar atento aos pormenores é o que distingue o grande artista de um pintor, digamos, de tempos livres. E chegamos assim ao fim do primeiro episódio desta série, 5 vezes Arte, na qual apresento 5 ideias e informações sobre este verdadeiro infinito de possibilidades criativas que é a vasta área das artes plásticas. Não pretendo que concordes comigo em tudo, ou de modo nenhum ser definitivo sobre estes temas. Este é um diálogo em aberto, em construção, de mim para ti, o espectador-criador. Apenas espero que, como eu, também sintas uma eterna necessidade interior de expressão das tuas próprias emoções. Porque se assim for, irás sem dúvida encontrar no desenho e pintura e escultura o veículo poético perfeito para essas emoções. Dito isto, bem-vindo a esta parte do mundo. Bem-vindo à arte.